Olá a todos, sejam bem-vindos. Antes de mais, eu quero agradecer a todos terem se juntado neste grupo. É sempre bom ter gente interessada em conhecer, em saber. E se vos fizer sentido, tanto melhor. Eu vou explicar assim resumidamente como é que funcionam os meus cursos, as minhas formações. Como eu disse já numa apresentação, não é tanto no sentido da adivinhação, de aprender a adivinhar o futuro, mas mais no sentido da orientação, da construção do futuro, da orientação em relação às diversas situações. E, portanto, é mais nesse sentido que vamos trabalhar. E vamos também trabalhar muito no desenvolvimento pessoal. Usar os oráculos no desenvolvimento pessoal, no sentido de percebermos o que é que temos a trabalhar, o que é que não temos de trabalhar. É uma formação prática e, portanto, começamos a trabalhar desde a primeira aula. O que é que acontece é que depois de terminar a formação, continuam a ter apoio, só que num grupo à parte, onde já estão outros alunos, e é sempre bom, porque assim podem trocar uns com os outros, além de conhecerem mais gente, acaba por ser mais enriquecedor, terem outras perspectivas, outras visões das coisas, outros oráculos também em jogo que alguns colegas já usam e se calhar que vocês usam e vão mostrar aos outros colegas, e portanto é sempre muito mais enriquecedor, é sempre muito mais útil, e essa parte em que se integram todos depois num grupo é mesmo no sentido de partilharem, de haver troca e enriquecer os conhecimentos. Eu hoje vou fazer o quê? Vou fazer uma leitura assim um bocadinho linear do louco ao mundo, e linear e talvez simplista, não é? Porque depois, isto é só uma primeira abordagem, nós depois, carta a carta, nós vamos ver que há uma densidade muito maior energética, não é? Densidade não no sentido negativo, pejorativo, mas no sentido da exploração. Há coisas muito mais além daquilo que nós podemos estar a falar hoje, não é? Há coisas que depois na troca se explora, que no facto de estar com que as ideias levam mediante o grupo para outros lados e sem perdermos o fio à meada, claro, e portanto aqui acaba por ser muito neste sentido da exploração, até se calhar um bocadinho filosófica de cada arcano, mas é algo que depois tem aplicabilidade na parte prática das leituras. Obviamente que nós não vamos descartar aqui a parte da leitura, a parte da consulta, do atendimento. Obviamente que as pessoas, quando procuram um curso de tarot, essa é uma preocupação e, portanto, nós não vamos passar ao lado dessa preocupação. O que é que eu faço investigação em relação à origem do tarot e, portanto, naturalmente vou acabar por abordar muito também o resultado desse estudo que eu faço, não é? Nomeadamente sobre a origem, em relação à obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, e então vai haver sempre aqui uma correlação entre cada arcano, a obra do Santo Agostinho, no sentido de percebermos, de explorarmos de onde é que veio o tarot, se é que faz sentido que esta minha premissa de que se baseia na obra de Santo Agostinho ou não. Eu sei que é mais fácil acaba por ser mais rico ou mais apelativo nós criarmos um misticismo à volta das coisas, sobretudo nesta área em que nós percebemos que as pessoas lidam muito bem com o misticismo, mas de facto não tem de ser assim. Ainda que haja influências, elas existem também em Santo Agostinho e, portanto, acaba por estar tudo muito relacionado. De qualquer das formas, é uma leitura que nós vamos fazer ao longo é um estudo que nós vamos fazer, não é? Ao longo de 2 meses, e também no fim me dirão se faz sentido ou não essa abordagem. Então o que é que nós hoje vamos fazer? Vamos fazer uma leitura que, como eu disse, talvez seja simplista, sobretudo porque é uma primeira análise, é uma primeira abordagem, e nós depois, aula a aula, nós vamos passar por todos os arcanos, vamos
passar algum tempo a estudar cada arcano e, portanto, obviamente que nessa fase será uma coisa muito mais aprofundada. Mas agora vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui uma leitura, uma possível leitura desta jornada do louco até ao mundo. Uma jornada que é muito a nossa jornada terrena, não é? A nossa jornada de evolução psicológica, de evolução espiritual, de evolução física, porque é os desafios que nos são colocados no caminho, são as vantagens que nos são colocadas, as ajudas, é o autoconhecimento, é a exploração, é o olhar para dentro, é o perceber em que parte do caminho estamos, o que é que nós podemos encontrar, o que é que nós podemos fazer. No fundo, o louco somos nós mesmos, não é? Nesta abordagem, nesta jornada pessoal, cada um de nós tem muito louco, não é? Estamos a aprender, estamos a conhecer, estamos a explorar, portanto, tendemos aqui, às vezes, a colocar-nos em caminhos mais apertados, em caminhos mais perigosos, no sentido em que acabam por nos suscitar algum medo, alguma apreensão, não é? Mais nesse sentido. E, portanto, esta é a jornada do louco. Uma jornada que ele se debate em relação às diversas funções que ele tem que prestar, ainda que o louco seja livre e que precise dessa liberdade para viver e que precise dessa liberdade para explorar o mundo, não é? O louco que existe em cada um de nós, que nos leva à exploração do mundo, que nos leva a viver este mesmo mundo, que nos leva a ir mais além. Esta jornada do louco é de liberdade, porque nós também, no nosso dia-a-dia, na nossa jornada, na nossa luta, nós também procuramos essa liberdade, nós procuramos o desamarrar de alguma situação, de alguma forma, nós procuramos nos libertar dos apegos que nos são nefastos ou que nos são bloqueadores. E nessa luta connosco mesmo, nós procuramos a liberdade. E ainda que a nossa liberdade não seja vivida da mesma forma em relação ao nosso vizinho, ao nosso amigo, toda a gente vivencia a liberdade de uma forma diferente. Mas é no respeito por nós mesmos, não é, que nós iniciamos esta jornada. E nós iniciamos sem manual de instruções. A vida não vem propriamente com manual de instruções. Nós podemos ter um conhecimento adormecido que nos vai ajudar a promover, a ultrapassar obstáculos mais facilmente, ou a promover aqui alguma realização de uma forma mais facilitada, ou até quase a intuirmos o caminho pelo qual devemos seguir. Mas é um conhecimento adormecido que vem sem manual de instruções. Então nós temos que apelar ao nosso sentido explorador, ao nosso sentido de aventura até, não é? No sentido em que eu vou explorar e vou conhecer porque eu tenho que ser dinâmico e tenho que ser ousado. A vida pede ousadia, não é? A nossa vida diária, os desafios diários que nós temos que enfrentar, pedem-nos ousadia. E nem sempre temos a maturidade suficiente para explorarmos os diferentes ou encararmos os diferentes desafios e ainda assim conseguimos-lo fazer. Vamos aprender a palpar no terreno e, portanto, também a nossa liberdade acaba por nos ajudar, porque é uma liberdade que acaba por ser criativa ou apelar à nossa criatividade no sentido de nos levar mais além. Tive de mudar aqui umas coisas porque isto estava tudo aqui. Então, no sentido de nos levar mais além, sermos ousados, arriscarmos, promovermos a nossa curiosidade, mesmo sem livro de instruções. E então, nos diferentes desafios, nós vamos sendo postos à prova, não é? O louco que há em nós, nos diferentes desafios diários, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde for, encara diferentes desafios para os quais tem que responder com aquilo que foi desenvolvendo ao longo do caminho, não é? Tem que responder com as melhores ferramentas possíveis.
não é? Tem que ser desenrascado, tem que assumir assumir que é competente para encarar as diferentes circunstâncias, não é? Obviamente que isto é uma prova de maturidade. Quando nós chegamos ao mago, há uma prova de maturidade, é aquele salto, não é? Porquê? Porque nós temos que estar perante as circunstâncias da melhor forma, da forma mais assertiva, ainda que saibamos que não estamos propriamente preparados, mas mesmo nessa impreparação temos que assumir, arregaçar as mangas e ir para a frente. E estes saltos nós temos muitas vezes ao longo da nossa vida, não é? Há imensos desafios e eu diria, quase que arriscaria a dizer que até ao final da vida estes desafios aparecem e exigem de nós desenrasque, jogo de cintura, capacidade de controlar os elementos, capacidade de nos impormos perante as situações que surgem e fazer uso da bagagem que trazemos, da bagagem que a nossa aventura até aqui promoveu. E, portanto, eu não vou responder às mesmas circunstâncias ou ao mesmo desafio da mesma forma que vocês, porque vem aqui. É uma jornada individual, é uma jornada de busca de conhecimento e desenvolvimento individual. E nesta jornada, neste confronto com a maturidade, neste salto de maturidade, talvez, não é? Nestes saltos de fé, eu confronto-me com quem? Sobretudo comigo mesmo. Não é? Eu promovo um confronto comigo mesmo e exijo-me a mim mesmo olhar para dentro. Perceber de que forma fazer análise. E estas análises às vezes não são muito conscientes, não é? Nós não chegamos, muitas das vezes não chegamos, sobretudo em idades mais jovens, não chegamos a casa, agora vou fazer uma análise a mim mesma, a perceber, não fazemos isto conscientemente, mas inconscientemente, nós sermos confrontados com os desafios, nós olhamos para dentro para percebermos que registro é que nós temos ali. Não é? Nós apelamos à intuição, nós apelamos à nossa sensibilidade, nós reconhecemos as semelhanças das situações e agimos em conformidade. E muitas vezes isto é de forma inconsciente. Mas quanto mais esta busca for consciente e controlada, melhor. Porquê? Porque eu vou atrás do pano e percebo aquilo que passa lá atrás. A minha aparência, a forma como eu ajo na vida é reflexo daquilo que se passa atrás do pano. É reflexo das minhas vivências, dos meus traumas, dos meus medos, dos meus anseios, de tudo aquilo que está ali atrás do pano. E, portanto, eu tenho que ter capacidade, quanto maior capacidade eu tiver de explorar o que está atrás do pano, de explorar o meu inconsciente, as minhas emoções, de compreendê-las, melhor. Mais facilmente eu consigo encarar e maior maturidade emocional tenho. Obviamente que isto não se consegue de um momento para o outro, isto é uma jornada e, portanto, é a jornada do autoconhecimento que passa muito pelo controlo, ou pelo menos pela exploração do inconsciente, não é? O ir atrás do pano, o conhecer-me a mim mesma, porque eu quando me conheço a mim mesma, bem, eu conheço aqueles que me rodeiam, porque embora sejamos todos diferentes, há sempre algo que nos une. As emoções são trabalhadas de uma forma algo semelhante. Não é? Ainda que sejamos todos diferentes, que possamos reagir de forma diferente em relação às circunstâncias, há algo que nós temos semelhante, que é a nossa condição humana. E, portanto, quando eu olho para dentro e me conheço, eu consigo conhecer quem me rodeia. E melhor, consigo antecipar as minhas atitudes. E, portanto, quando eu permito-me a explorar o inconsciente, que não é fácil, não é? E a partir daqui não será imediato, eu não exploro imediatamente o inconsciente quando chega a sacerdotisa, mas eu tenho um primeiro contacto com isso, não é? Eu pelo menos confronto-me com uma dimensão que até então eu não teria muito presente. Porquê? Porque essa dimensão aqui é consciente, o louco age por agir e, portanto, não se preocupa com o que lá vai. O mago é consciente na hora da ação, ele age no momento, e a sacerdotisa diz-me assim: calma, essa tua ação é resultado das tuas emoções, das tuas vivências, de traumas, de conflitos internos. É lá que nós temos que trabalhar. Ainda que eu aqui ainda não esteja preparada para o fazer, mas aqui prepara-me sobretudo para a jornada que vem a seguir.
não é? Prepara-me para que em cada passo que eu der daqui para a frente eu me conheça cada vez melhor e me permita ir mais fundo. E nós vamos perceber ao longo das várias cartas que a maior parte delas tem água. E essa água é o reflexo precisamente do inconsciente, que se pode tornar mais controlado ou menos controlado mediante a sua representação na carta, não é? Ou mais conhecido, mais, se calhar não é controlado, mas é mais conhecido, mais explorado este inconsciente, consoante a forma que esta água assume em cada carta. Eu passo então de uma sacerdotisa que me leva a olhar para dentro, que me leva atrás do pano, que me permite, que me convida ao conhecimento oculto, para uma imperatriz, que sou eu a agir no mundo, no sentido de nutrir o mundo. Eu ajo para realizar, para me realizar. Eu promovo uma atitude construtiva em relação àquilo que me rodeia. Eu intervenho naquilo que me rodeia no sentido da nutrição. Todas as cartas são muito simbólicas, tem muito simbolismo. Aqui a Imperatriz aqui a Sacerdotisa, desculpem, tem muito simbolismo, e nós vamos depois explorar o simbolismo. Esta Sacerdotisa também, o simbolismo desta Imperatriz vai muito no sentido da nutrição. Eu tenho que ser capaz de nutrir os meus projetos, sejam eles quais forem. Nesta minha jornada em que eu começo super... não é bem leviana, mas é quase, mas é sem perspectivas, sem foco, sem plano. Eu vou por onde der, eu vou pela estrada onde me levar. Não há problema se me estou próximo de um precipício, porque o plano não é eu... ficar parado, o plano é eu seguir adiante e, portanto, desenrascar-me. Neste desenrasque, neste confronto com as circunstâncias, com as adversidades, eu reajo muito com aquilo que tenho escondido, mas a verdade é que eu tenho que seguir em frente, até porque no dia-a-dia eu tenho desafios, e esses desafios, eu tenho desafios, tenho metas, porque este louco cresce ao longo da sua jornada, e ao longo da sua jornada o que é que ele faz? Ele vai criando perspectivas, ele vai criando situações às quais responder, não é? Às quais deve responder, e para ele responder, ele tem que ser capaz de se alimentar, de nutrir e de seguir adiante, de nutrir os seus objetivos, os seus projetos. É esta Imperatriz, não é? No sentido em que ela nutre, alimenta os projetos, cuida e dá vida. Obviamente que neste confronto nesta jornada, não é? Nesta jornada vai havendo muitos confrontos, e já vimos um, que é o seu inconsciente. E há outro, pelo menos mais dois surgem de forma imediata, que é o confronto com a autoridade. Seja a autoridade terrena, seja uma autoridade mais espiritual. No sentido em que este louco até aqui, ele foi agindo, ele foi conhecendo, ele foi por onde a estrada o levou, ele desenrascou-se, não é? Porque a experiência, entretanto, promoveu o seu desenrasque, deu-lhe aqui estrutura, ainda que ele não tivesse consciência disso, deu-lhe estrutura para responder aos diversos desafios, confrontou-o em situações se calhar mais delicadas com as suas emoções, com os seus conflitos internos, com aquilo que o move e que não é palpável, e promoveu uma atitude de nutrição em relação àquilo que foi fazendo. Mas isto não é uma jornada linear, e muitas das vezes ele confronta-se com diversas situações, e uma das situações é o confronto com o poder. Um dos confrontos que nós temos, e o Freud explica isso como ninguém, ainda que seja colocado muito em causa, e não vou discutir nem o Freud nem a psicanálise, não é esse o objetivo, mas o Freud explica muito bem, porque há de facto este confronto, sobretudo rapazes com as mães, raparigas com os pais, e nós vice-versa, desculpem, ao contrário, há este confronto de raparigas com as mães e rapazes com os pais, não é? Que é o complexo de Édipo, por exemplo. E então, nesta jornada, dá-se este confronto, dá-se esta exploração, e ele coloca em causa a autoridade, não é? Porque o ser livre,
O procurar a minha liberdade faz com que eu coloque em causa a autoridade que me rodeia, seja ela mais civil, seja ela mais espiritual. E, portanto, é natural que eu questione as regras que me rodeiam. É natural que eu questione na minha jornada e que possa enfrentar até de uma forma um bocadinho mais determinada e um bocadinho mais agressiva as regras que me rodeiam e que pautam as minhas atitudes, ou que norteiam as minhas atitudes, ou que me limitam. A liberdade e a limitação, por norma, não, estão em opostos, não é? E ele, nesta busca pela liberdade, nesta busca por viver a vida, pela estrada que houver, irá claramente confrontar-se com as regras sociais, com as regras civis, com a justiça, não é? E há também este apelo ou esta busca de Deus. E, portanto, ele pode-se confrontar no sentido da indagação, no sentido do questionamento, no sentido do querer saber mais e do colocar em causa, porque todos nós numa determinada... A crença cega, e eu não conheço ninguém que acredite cegamente, mesmo alguém que se dedique, por exemplo, a uma vida mais religiosa, alguma vez na vida colocou em causa, e o louco vai fazer isso, e portanto há um confronto com Deus, ou confronto pelo menos com a sua concepção de Deus, universo, o que for, não é? Há um confronto com a sua espiritualidade, e ele vai ter que aprender a superar e a perceber de que forma é que pode conciliar isto, não é? Com a sua liberdade. Porque isto é claramente dogmático, o Papa surge-nos com uma atitude super dogmática em relação à vida e, portanto, ele vai pôr em causa o dogma, porque o dogma coloca em causa a liberdade. E é esta exploração, neste confronto, se quisermos, com Deus, que ele cria a sua própria espiritualidade, ou a sua via, o seu norte espiritual, vamos chamar assim. Percebemos assim que não é até aqui não temos uma caminhada linear. Há diversos confrontos, há escolhas que precisam de ser feitas. E novamente uma escolha é prova de maturidade, porque eu quando escolho um caminho, há outro que fica por explorar. Eu quando escolho ficar com algo, há alguma coisa que eu tenho que perder. Não é? Faz parte, tem de ser assim. E portanto, é uma prova de maturidade a fazer as minhas escolhas. Não é? Porque eu sei que não posso ter o céu e o inferno, ou o céu e a terra, pronto. Eu não posso ter o céu e a terra. Eu tenho que escolher uma das coisas. Quanto mais eu seja, eu vou escolher o caminho do meio, mas há sempre alguma coisa que se perde numa escolha. E, portanto, esta, se quisermos, é a primeira prova de... Primeira não, já passamos por algumas, mas esta é aquela prova de maturidade, quando ele já confrontou tudo, quando ele se confronta com as regras, sejam elas seus. Poderá haver aqui uma crise espiritual ou não, não é? Ele faz escolhas. E nós temos aqui, se quisermos, quase uma passagem de um salto qualitativo, não é? No momento em que ele escolhe algo. Cada vez que nós escolhemos, aprendemos, amadurecemos. Quando nós temos uma criança, nós, por norma... um dos conflitos que às vezes temos com crianças é pedir para eles escolherem. Queres um brinquedo ou outro? Querem dois. E a partir do momento em que escolhem um, não é? Ainda que o exemplo seja assim básico, mas a partir do momento em que escolhem um, estão a dar um salto qualitativo. Porque nós temos que saber escolher, e vocês têm adultos que não sabem escolher. Há adultos que hoje é sim, amanhã é não, depois é talvez. Porque não sabem escolher. Cada escolha que fazemos é uma prova de maturidade. E estes enamorados são uma prova de maturidade. Eu tenho que escolher. Mesmo biblicamente, se virmos aqui Adão e Eva, não é? E o paraíso, foi uma escolha comer a maçã. Em termos de mito, não é? Vamos orientar-nos pelo mito. Foi uma escolha fazer a maçã. Comer a maçã. Peço desculpa. Foi uma escolha comer a maçã. E tendo em conta que foi uma escolha comer a maçã, as consequências também são para assumir. Porque eu não posso escolher só tomar uma decisão e esperar que elas não tenham consequências. São as consequências que me fazem crescer. Eu escolher um caminho e não o outro, vou ter uma consequência. E essa consequência é que me faz crescer. Esta é uma carta também cheia de simbolismo. E é uma carta que tem aqui uma grande relação com o diabo. Eu vou deixar de lado para depois a confrontarmos com o diabo.
Mas de facto, a partir do momento em que eu escolho, eu promovo uma mudança na minha vida. E eu tenho que ter controle sobre ela, porque se eu não tiver controle sobre ela, ela vai ter controle sobre mim. Eu, quando não controlo a vida controla-me a mim. E o que é que isto significa? Significa que eu vou andar para cá e para lá. E vou andar ao sabor do vento. Não é? E eu, quando faço uma escolha, eu assumo a minha responsabilidade perante as coisas. E, portanto, assumo a minha capacidade de construção, de levar as coisas para a frente, de ultrapassar obstáculos, de ultrapassar bloqueios. É uma atitude mental, porque quando escolho, eu posso escolher com o coração, mas a escolha em última análise é sempre mental, racional. É sempre uma atitude lógica. E este carro é muito mental e lógico. E coloca-me no controle da situação. Coloca-me a mim como responsável por algo. E, portanto, antes de mais, eu tenho que fazer o quê? Controlar-me, controlar a minha natureza impetuosa, controlar a minha vontade de colocar em causa, controlar a minha vontade de se calhar levar as coisas à força. E ao controlar-me a mim, eu controlo aquilo que me rodeia. Novamente, eu conhecendo-me, conheço aquilo que me rodeia. E eu controlando-me, isto funciona como um espelho, basicamente. E eu controlando-me a mim, consigo controlar a inteligência emocional. A inteligência emocional é fundamental, porque eu, quando controlo as minhas emoções, consigo controlar muito mais facilmente aquilo que me rodeia e consigo controlar muito mais facilmente as minhas atitudes e as consequências que delas advêm. E, portanto, esta força traz-me essa capacidade, ou pelo menos traz-me esse desafio. Ele desafia-me a explorar o meu lado mais animal, a controlar o meu lado mais animal, a controlar as emoções. Geralmente são as emoções que precisam ser controladas, não é? E não significa amordaçadas ou anuladas, atenção. Significa, é mais mesmo no sentido de inteligência emocional. Saber usar as emoções no momento certo. Porque quando eu me controlo, torno-me dono do meu destino. Quando eu controlo, quando eu me conheço, eu torno-me dono do meu destino. E então aqui, obviamente que isto são crises, muitas das vezes passamos por crises de identidade, procurar. E este ermita não deixa de trazer uma crise de identidade. Porquê? Porque eu preciso de explorar mais, distanciar-me do mundo e conhecer-me a mim, olhar para dentro. O ermita distancia-se do mundo, ele é um sábio, ele leva tempo a fazer as coisas, mas é esta necessidade de explorar, de conhecer, de aprofundar. E, portanto, é também a necessidade de eu me afastar e virar-me para dentro na exploração de mim mesmo e do meu conhecimento. Das minhas emoções, não é? Daquilo que eu sei do mundo. E isto traz conflitos, não é? Isto esta exploração, este olhar para dentro traz muitos conflitos. Eu percebo que a vida não é linear e que as coisas não são, eu não nasço, cresço, morro. Claro, linearmente é isto que acontece, mas isto não é assim, não é? Isto é quase um eletrocardiograma. Não é? É para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não é? E este para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, que me leva à minha maturidade e ao meu controlo e ao controlo das emoções, como nós vimos até aqui. Não é? Este sábio controla as situações. E todos nós temos um sábio dentro de nós, mesmo as crianças têm um sábio. Não é? Nós, quando somos crianças, temos uma visão do mundo que não é despropositada e muitas das vezes é inocente, é romântica, é feliz e se calhar às vezes vamos perdendo, vamos sendo mais cínicos ao longo da vida e muitas das vezes o nosso trabalho é explorar, é trazer novamente a nossa criança interior à flor da pele. Reparem que em termos de idade, claramente há aqui um conflito entre o nosso louco e o nosso ermita, mas porque é um velho, é um sábio, mas faz parte, mesmo em todos nós temos uma criança interior e depois temos o nosso sábio, nem que seja a consciência, e nós temos e para umas situações apelamos mais a um, para outras apelamos mais a outro, mas faz parte. O ideal seria que eles convivessem em condições. E então, neste vai e vem, nesta exploração, nesta fuga do mundo, para eu me conhecer, para conhecer os limites e para controlar as minhas emoções, para me controlar a mim mesmo,
para perceber qual é o meu lugar no mundo e a função, o que é que eu posso trazer de construtivo ao mundo e a mim mesmo, não é? E eu percebo que as coisas sobem e descem, e há um conflito interno, não é? E eu percebo que nada é mutável. Eu não posso dar as coisas por garantidas, porque eu ontem era super livre e no confronto com as regras, comigo mesmo, com a sociedade, com Deus, eu percebo que não sou tão livre quanto isso, não é? E amadureci, fiz escolhas e percebi então que a vida não é linear e que eu tenho que saber ultrapassar as adversidades. Eu tenho que saber que a roda anda e eu tenho que me saber adaptar à roda. Não é? Eu tenho que ser frio muitas das vezes, eu tenho que ser lógico muitas das vezes. Eu tenho que saber adaptar-me às circunstâncias e que elas se adaptem a mim. Não é? Eu tenho que perceber que se calhar esta liberdade que eu tinha aqui não era a mais acertada, porque isso colocou-me em confronto e muitas das vezes eu tive que me educar sem perder a minha liberdade. É o que eu digo, a liberdade vai ser vivida de forma diferente por toda a gente e nós vamos aprendendo a gerir a nossa liberdade da melhor forma, em confronto com o quê? Com a sociedade, com aquilo que a sociedade nos impõe. A liberdade em Portugal não é a liberdade na Suécia, porque a sociedade é diferente. E, portanto, culturalmente somos todos diferentes, mas se calhar a Suécia não foi um bom exemplo, mas, por exemplo, a Coreia do Norte seria um ótimo exemplo. Emocionalmente ou fisicamente, no sentido da atuação na sociedade, não são livres, não é? Não vou entrar em discussões políticas, mas, assim, em termos práticos, não são livres, não é? São condicionados por um regime autoritário. Mas cá dentro, nas emoções e na cabeça, ninguém nos controla, a não ser nós mesmos. E, portanto, não há maior liberdade do que no coração e na cabeça. E ainda que possamos viver num estado autoritário, nós conseguimos ter alguma liberdade de pensamento, ou liberdade de pensamento e liberdade de emoções. Podemos não poder demonstrar, isso é outras questões, mas que temos. E, portanto, eu sou colocada em confronto muitas das vezes comigo mesma, muitas das vezes, se não sempre, não é? Em confronto comigo mesma e com as exigências que me rodeiam, não é? E muitas das vezes eu tenho que perceber que estas mudanças mais não são do que a colheita. Eu semeei e vou colher. Portanto, muitas das vezes as mudanças são reflexo das minhas escolhas, para as quais eu tenho que ser inteiramente, ou em relação às quais eu sou inteiramente responsável. E é isto que a justiça nos diz. Não há nada que não se semeie, que não se colha. Eu não posso semear batatas e esperar colher courgettes. Eu semeio batatas, ou não colho nada, ou colho batatas. Não semeio batatas e colho cebolas. E a justiça diz-nos isto, que tudo o que eu semear, colho. E, portanto, quanto melhor forem as sementes, melhor será a colheita. Obviamente que isto coloca muitos desafios, e o pendurar traz-nos mesmo essas crises. Essas crises de quê? Se calhar não fiz bem a escolha, não deveria ter feito isto, agora estou a colher, estou a pagar por aquilo que fiz, deveria ter feito de forma diferente. E mais um salto de maturidade, mais um salto qualitativo em mim mesmo, em relação a mim e em relação ao que me rodeia. Esta justiça, nós temos nos campos de justiça cá em Portugal, não direi que são em todos, mas por exemplo aqui no Porto temos. E eu julgo que a daqui do Porto está vendada, porque significa que quando a justiça está vendada, significa que ela é igual para toda a gente, não distingue ricos de pobres, não distingue gordos de magros, não distingue pretos de brancos, não distingue credos, não distingue nada, e por isso é que ela está vendada, muitas vezes nos campos de justiça em Portugal. Esta justiça está desvendada. O que é que ela significa? Que ela vê tudo. Ela está desvendada porque realmente vê tudo. Deus, universo, causa e efeito, o que lhe quiserem chamar. Nós semeamos e vamos colher mais à frente. Quanto melhor for a semente, melhor será a colheita. Quanto mais bem tratada for a semente, mais ou melhor, teoricamente, será a colheita.
E ela vê tudo. Portanto, não há nada que escape ao olhar. Se não há nada que escape ao olhar, não há nada que escape à punição ou benefício que nós vamos tirar daí. Tudo é pesado na mesma balança e tudo aí tem que estar em equilíbrio. A ação, a reação está em equilíbrio. Aquilo que eu planto e aquilo que eu colho está em equilíbrio. Portanto, ela vê tudo, não dá para... se quisermos, esta justiça é a representação da nossa vida, não é? É a vida a dizer, muito bem, podes semear isso aí, mas à frente vai escolher, ainda que nós achemos que, para os outros nós achamos sempre que a colheita nunca vem, não é? Que a pessoa faz, geralmente quando as pessoas são mazinhas e fazem algo mal, não é? Nós dizemos assim, fogo, faz tanto mal e não se passa nada. Achamos nós, porque estamos de fora, os telhados encobrem muita coisa, mas esta justiça assegura-nos que não há nada que seja feito que não se vá colher à frente. E ela é justa, ela tem o poder divino, daí que a espada se erga para cima, não é? É um poder de Deus. Esta não é a justiça dos homens, é a justiça divina, e ela também tem um véu, não é? Porque também convida à introspeção, no sentido em que eu vou ter que olhar para dentro para perceber exatamente de onde é que ela veio. E o que é que isto acontece? Muitas das vezes, quando eu colho, eu entro em crise. E eu preciso distanciar-me novamente. Nova prova de maturidade que nós falamos, não é? Eu preciso me afastar, eu preciso de olhar para dentro, eu preciso de parar e perceber exatamente o que é que se passou. E eu fico imóvel. Eu fico... Esta crise não é uma crise de identidade, é uma crise de escolhas, não é? Em que eu coloco em causa as escolhas que posso ter feito ou não ao longo do meu caminho. E é um convite, sobretudo, à reflexão, é um convite a olhar para dentro, é um convite que promove um crescimento. É o convite... Nós, associado muitas das vezes à moral judaico-cristã, mas não é só, mas à moral judaico-cristã fala-se em sacrifício, não é? Mas eu penso que outras religiões falarão no mesmo. O Santo Agostinho é muito claro em relação ao sacrifício. A carta do pendurado remete para o São Pedro, eu confundo sempre o Pedro e o Paulo, mas é o Pedro. O Pedro optou por ser crucificado de cabeça para baixo para não ser comparado ao Mestre Jesus, ao mestre dele, que era Jesus. E, portanto, ele optou por ser crucificado de cabeça para baixo. Isto é o sacrifício. As crises muitas vezes surgem quando eu tenho que sacrificar algo. Porque é difícil fazer a escolha do sacrifício. Não é? Quando eu tenho que sacrificar algo, porque é algo que eu sacrifico em mim mesmo. E, portanto, este pendurado traz-me uma crise, mas traz a capacidade de eu sair mais forte, mais capaz e a dominar-me melhor a mim e aquilo que me rodeia. Sobretudo, a eu promover um fim, não é? Promover, desapegar-me daquilo que não me faz, que já não faz sentido ter na minha vida, se calhar teve lugar numa altura, mas agora já não tem. E, portanto, eu preciso de concluir ciclos. Não é? É depois de uma crise, eu tenho que saber aquilo que fica e aquilo que eu devo deixar ir. E esta morte pede-me para eu deixar ir. Para não ter medo. Reparem que aqui só tem medo quem tem poder. Não é? Porque foi logo a primeira vítima da morte. Só tem medo quem tem poder. É o rei que está deitado no chão. O padre consegue olhar a morte nos olhos, não tem medo porque tem fé. O caminho do pendurado e da morte é o caminho da fé. E quando eu falo em fé, não é fé religiosa, é fé espiritual, que é uma coisa completamente diferente. A religião pauta-se por um dogma, seja que religião for. Em Portugal, acredito que maioritariamente seja católico. Mas já temos muita gente que, sendo espiritual, ou valorizando muito a espiritualidade, são muito mais espirituais, era isso que eu queria dizer, valorizando imenso a espiritualidade, não têm religião, eu não tenho religião, gosto de todas, acho que cada uma tem os seus préstimos, cada um tem a sua valorização, e tem o seu valor, e tem ensinamentos fundamentais,
mas tem o seu lugar e nós temos que ser capazes de construir ou de perceber além disso, não é? De colocar em causa. A religião também promove crises, porque eu questiono, nós falámos disso no início, não é? Eu questiono a minha relação com Deus, eu questiono. Eu posso não colocar em causa a existência de Deus, mas eu questiono a minha relação com Deus, ou a relação de Deus comigo, não é? E o meu lugar. Isso faz parte da evolução de cada um. Não conheço ninguém que não tenha questionado alguma vez. Conheço alguns padres, conheço alguns homens mais religiosos e não conheço nenhum que não tenha colocado em causa em alguma altura. E aqui a morte, há um salto de fé, há um salto de ação-reação, não é? De colheita, um salto de fé, e eu cresço nestes saltos, nestes confrontos. Estava a falar, o padre olha a morte nos olhos, não a teme, não é? Porque percebe que a morte é aparente. Aquilo que interessa, aquilo que tem valor, manter-se-á no tempo, não é? Também é uma carta cheia de simbolismos que depois exploramos, claramente. Temos aqui o sol, eu adoro este sol atrás das colunas, não é? Porque o dia segue sempre à noite. À noite todos os monstros são muito grandes. Nós vamos ver isso na Lua. À noite a fantasia é muito grande, os monstros são todos muito grandes. Nós, se tivermos um problema e formos pensar com ele para a cama, ele é enorme. O problema aumentou de tamanho 1 milhão de vezes, se calhar. De dia o problema se calhar é mais maneirinho, porque a noite aumenta. Então o que é que nós temos que perceber? Que a seguir à noite há um dia. O sol há de nascer sempre. E quando eu consigo desapegar, não é? Eu consigo fazer o papel desta morte, desapegar, libertar-me daquilo que é acessório, libertar-me daquilo que só me agarra lá atrás e que acaba por evitar o quê? A caminhada do louco, a ascensão do louco, o crescimento do louco. Quando eu promovo esse desapego, eu encontro uma nova harmonia dentro de mim. Eu pacifico-me comigo mesma. Eu pacifico-me com os meus medos, com o meu inconsciente. Eu pacifico-me com as minhas emoções. Eu consigo um equilíbrio entre as emoções e a razão. Eu consigo um estado de paz em termos de alma, em termos de espírito. Eu equilibro-me sobretudo comigo mesma. E quando eu me equilibro comigo mesma, eu equilibro-me com aquilo que me rodeia, porque se eu estiver em paz, não há nada que me consiga tirar desse estado de alma. Mas as coisas não são lineares. E Jesus foi tentado 3 vezes no deserto. Eu dou muitos exemplos em relação à religião cristã. Primeiro porque é aquela que eu conheço melhor. Depois, porque é aquela que, no fundo, a maior parte das pessoas conhece, ou porque fez catequese, ou porque foi à igreja, ou porque ia à missa, então acaba por conhecer, não é? Os mitos religiosos, bíblicos, de alguma forma são conhecidos. É só por causa disso que dou este exemplo. Não significa que estes exemplos não existam noutras religiões, porque existem de certeza absoluta, mas é aqueles que eu conheço melhor e, portanto, isto não é uma aula de catequese, nem pouco mais ou menos. Embora isto não seja pecado e, portanto, as coisas de alguma forma não se excluem. Se nós tivéssemos uma visão muito ampla, se nós conseguirmos olhar as coisas de cima, nós percebemos que as coisas não se excluem, que se tocam todas umas nas outras, que se influenciam umas às outras e, portanto, às vezes não adianta sermos mesquinhos em relação a isso. Mesquinhos, não estou a falar nesta aula, estou a falar no geral, não é? Isto de eu estar a falar, no fundo, estou a gravar a aula, é muito mais complicado, porque quando eu estou a dar aula, não é? As pessoas estão a falar comigo e estão a intervir e trazem insights para a aula e trazem contributos muito, muito, muito valiosos e eu tenho muita sorte, porque eu acho que tenho só os melhores alunos, porque corre sempre muito bem, consigo ter ideias e construo novos pensamentos e consigo construir. Quando estou a falar sozinha, então é só o meu pensamento que está a fluir e às vezes pode ser algo, posso ir buscar exemplos e não sei já explicar muito bem, mas de qualquer das formas, se eu não estiver a explicar bem, basta comentarem e eu irei esclarecer com certeza. Então estava a falar que eu pacifico-me diante das crises quando os supero e quando desapego daquilo que me fez mal, daquilo que me está a puxar para trás.
mas o caminho não é linear. E Cristo foi tentado no deserto 3 vezes, se não estou em erro, foi 3 vezes, não é? Porquê? Porque quando eu estou em paz, os meus demónios, o inconsciente, os meus medos afloram. Mas tu está tudo tão bem, o que é que vai acontecer a seguir? Eu hoje estou-me a rir muito, alguma coisa me vai chatear. Eu hoje acordei bem disposto, eu vi logo que alguma coisa me ia pôr mal. E eu hoje, passou-me um gato preto à frente, eu vi logo que me ia chatear no dia. São os meus demónios internos, não é? São as minhas tentações internas. Santo Antão, se conhecem a história de Santo Antão, eu acho que é a representação, não é plena, mas é uma boa representação para isto. Porquê? Santo Antão é tentado, ele isola-se numa caverna, lá está, o nosso ermita. Santo Antão é um bom exemplo do nosso ermita. Santo Antão isola-se no deserto para superar as tentações que o diabo faz, né? As tentações, as constantes tentações, os constantes conflitos. E o diabo tentou com mulheres, tentou de inúmeras formas. E quando ele já está pacificado, quando o diabo desiste, portanto, é na sua jornada de evolução e de crescimento interior, de procura de harmonia, ele isola-se na procurar a harmonia para fugir, não é? Isola-se na gruta para procurar a harmonia, para fugir, para fugir das tentações, e o diabo aparece e continua a tentar com as mulheres e não sei o quê. E este diabo às vezes é muito interno, não é? Está tudo bem, nós temos sempre que pôr em causa aquela tranquilidade. Há sempre ali qualquer coisa que nos chateia, que nos aborrece, pá, que raio, não é? Nós temos esta, é quase uma condição a seguir. Está bem, até se calhar vem alguma coisa menos boa, mas a vida é feita de altos e baixos e nós temos que saber conviver com isso. Mas pronto, voltando a Santo Antão. No final da vida, o diabo desiste. O diabo diz-lhe, tens razão, ganhaste. E o Santo Antão, porque o objetivo do diabo, eu contar histórias, são uma nova, então o objetivo do diabo era tentar o Santo Antão para levá-lo para o inferno. A primeira tentação que o Santo Antão cedesse ia ser levado para o inferno. Então ele está uma vida toda a tentar o Santo Antão, e o Santo Antão diz consegue superar, resistir, não vai lá nenhum. E no final da vida o diabo diz-lhe assim, tens razão, tu foste mais forte do que eu e mais inteligente do que eu, então eu desisto. Tu ganhaste. E o Santo Antão diz-lhe, ganhei, não ganhei, e aí no momento vai para o inferno. Porquê? Porque foi a arrogância. Todos nós temos defeitos. E este é o nosso defeito. O diabo, nós temos uma grande tendência, obviamente que numa leitura é diferente. Estamos a falar aqui num desenvolvimento de consciência, se quisermos. Estamos a fazer aqui uma leitura quase de desenvolvimento de consciência do crescimento do nosso louco. Mas este diabo é interno. Muitas vezes nós temos tendência a ver externo, isto é, nós não gostamos daquele, não gostamos do outro e achamos que as pessoas de alguma forma, tudo o que é mau é externo, tudo o que é bom é nosso. Olha, desculpem-me que eu vou aqui, estava a pôr a carregar, que era para não ficar sem bateria. Então, este diabo, nós temos tendência a ver tudo o que é mau é externo, tudo o que é bom é interno. E que as coisas não são, todos nós temos defeitos, todos nós temos características. E, portanto, estes defeitos são o nosso diabo interno. Quando tudo está bem, quando está tudo pacificado, há de vir alguma coisa para nos tentar. Neste nosso caminho do crescimento, da evolução, da maturidade, do amadurecimento, há algo que chega para nos tentar. E para dizer, cuidado, se calhar não é por aí, olha, e se fizesses assim? E isso mais não é do que os meus medos, do que as minhas ilusões, do que as falsas intuições que eu tenho. E isto não é exclusivo de ninguém, todos nós passamos por isso, por colocar coisas em causa. Então este diabo acaba por nos ir tentando, não é, ao longo da vida. E quando eu me confronto com o meu diabo, isto é, quando eu me confronto com os meus medos, com os meus defeitos, com as minhas características menos porreirinhas, não é? Quando eu me confronto comigo mesma, a casa cai. A casa vem abaixo. Não é? O capítulo 15 da Cidade de Deus de Santo Agostinho é falar precisamente do diabo, do pecado de uma forma geral, claro que aí o diabo é externo, não é interno, a falar do diabo, do pecado, e a carta 16 e o livro 16 do Santo Agostinho fala-nos de La Maison de Dieu, que é a casa de Deus,
a Torre de Babel, desculpem. Fala-nos da Torre de Babel. A La Maison de Dieu é o que diz no Marselha. Fala-nos da Torre de Babel, no livro 16, e eu já lá vou. Estávamos a falar que há aqui uma evolução dos enamorados para o diabo, não é? Percebemos que aqui há uma inocência e aqui já reina a luxúria, de alguma forma. E o amor começa sempre por ser inocente e acaba... estamos a falar do amor, não é? De uma forma geral. Muitas das vezes é inocente e acaba por se revelar de alguma forma abusivo, controlador. Isto no diabo. Isto de uma forma geral, por exemplo. Mas isto é uma prova. Quando eu não faço as escolhas certas, eu acabo por ter consequências. Reparem que temos aqui é a carta 6, aqui ao contrário parece 4, mas não é, a carta 6, e a carta 15 que dá um 6. Há uma íntima relação, e nós depois isto vamos ver melhor na aula, mas há uma íntima relação entre os enamorados e o diabo. Porque são as escolhas que nós fazemos que ditam o nosso diabo ou não. É? São as atitudes que tomamos cá atrás que se vão refletir aqui à frente. Ou não. De qualquer das formas, não conheço ninguém que não tenha o seu peso de consciência, a sua vulnerabilidade, o colocar em causa. Portanto, neste confronto comigo mesma, com os meus pecados, com os meus monstros internos, com as minhas ansiedades, com as minhas ilusões, com os meus traumas, quando eu me confronto, quando eu olho de frente, quando eu olho olhos nos olhos, porque reparem que eles não estão presos. Se eles quisessem, tiravam aqui estava a faltar o nome, o que é ótimo. Tiravam esta corrente e saíam. Porque o diabo é uma ilusão. São as ilusões que nós criamos. Eles estão presos por ilusões. Nós prendemos-nos por ilusões. E muitas das vezes, quando nós confrontamos a ilusão nos olhos, quando nós encaramos a ilusão de frente, quando a questionamos de frente, isto é, quando olhamos para dentro, quando nos questionamos, a casa cai. Porque há coisas que nós vamos ter que desconstruir. Há medos, há dogmas, há certezas infundadas, se calhar, que nós vamos ter que destruir. A Torre de Babel, o mito da Torre de Babel é precisamente esse, não é? A audácia do homem, a ignorância do homem que queria construir uma torre tão alta que chegasse a Deus, reflete-se que dos seus desejos, das suas ambições, do seu desejo de materialidade, da sua ambição de chegar a Deus, de ser tão poderoso como Ele, não é? Este diabo humano levou a construir uma torre tão alta, tão alta, tão alta, e como castigo divino, não é? Nós vemos aqui o raio divino. Como castigo divino, Deus manda um raio, destrói a torre desfaz, começa a chover línguas de fogo, que nós também temos aqui representadas, que são os iodos. E o que é que acontece? Vocês conhecem esse mito, de certeza, não é? As pessoas começam a falar línguas diferentes e não se entendem. É a Babilónia. A Babilónia é um estado de confusão. Ninguém se entende. As pessoas começam a falar línguas diferentes, então ninguém se entende. Esta torre cai e leva-nos a colocar em causa, a confrontar-nos com aquilo que nós não entendemos. E é neste confronto com aquilo que eu não entendo que surge um raio de luz. Mas que surge um raio de luz, que surge aqui uma esperança, surge-nos a estrela. A estrela norteia. A estrela indica-nos o caminho. Mas a estrela não age por nós. A estrela protege-nos, mas depois diz-nos: o caminho é por aqui, a escolha é tua. E tu tens que fazer essa escolha, tu tens que colocar, porque ela está ali passiva. Para mim uma estrela é sempre muito passiva, ela traz-me sempre ela protege-me, ela dá-me a certeza que está comigo, que eu vou fazer, que eu tenho a capacidade de tomar as melhores decisões e tomar as melhores atitudes, mas isso não quer dizer que eu as faça. Ela diz-me que eu tenho essa capacidade, que o caminho de alguma forma ser-me indicado, mas não significa que eu faça. Em última análise, a escolha é sempre minha, a decisão é sempre minha. E portanto, ainda que esta estrela me proteja, a decisão é minha. E eu, no caminho, as dúvidas aumentam.
quando estou diante das situações e ainda que a estrela esteja lá para me nortear, reparem no mito dos Reis Magos, novamente. Os Reis Magos são conduzidos pela estrela, mas se eles não tivessem seguido a estrela, eles não tinham encontrado o menino Jesus. Portanto, o sinal estava lá e eles foram capazes de seguir o sinal. Muitas das vezes os sinais estão lá, a intuição está lá e nós não nos guiamos por elas, não os seguimos. E porquê? Por causa novamente dos nossos medos, do nosso inconsciente. Reparem que o inconsciente é cada vez mais aflorado. Nós percebemos lá na sacerdotisa que era um inconsciente que estava atrás do pano, que tinha que ser explorado, que eu tinha que entrar em meditação para o encontrar, que eu tinha que olhar para dentro sem medos, que eu tinha que tirar o véu das ilusões e encará-las nos olhos para as superar. Isto lá atrás na sacerdotisa, que tem uma lua aos pés. E eu vou fazendo um caminho em que vou aflorando cada vez mais e mais o meu inconsciente. Quando eu chego à Lua, este inconsciente está aflorado. E eu tenho capacidade de o encarar e de o trazer à luz. De encarar os meus medos, de encarar as minhas ilusões, de encarar as minhas ansiedades e de perceber que consigo ser mais forte que elas. Que eu consigo racionalizar, talvez não seja a palavra mais correta, mas eu consigo dar-lhes alguma estrutura para as ultrapassar. Mas para isso eu tenho que ser capaz de seguir a orientação que me é colocada no caminho, de perceber a minha intuição, de reconhecer que as coisas não são todas palpáveis e que muitas das vezes a intuição é útil para ultrapassar os obstáculos. Esta estrela tem 8 pontas porque tem alusão à força. E portanto, a força é o ativo, a estrela é o passivo. A estrela indica-me, mas parte de mim, da minha força interna, da minha capacidade de domar, da minha capacidade de seguir adiante, orientar-me pelos sinais que me são colocados no caminho. E reparem que ela está a mexer aqui. Quando mexe, a água, por norma, tem sempre alusão ao inconsciente e às emoções, como nós falamos. Então, ela mexe aqui, ela equilibra plenamente esta água, não é? A água parece que atravessa a nossa estrela, que atravessa esta mulher, porque ela não para, ela não tem, ela tanto alimenta aqui as emoções como alimenta a terra, o material, o racional, de alguma forma. E portanto, neste confronto com os sinais, com o saber por que lado me vou guiar, eu tenho os medos aflorados. É o último, se quisermos, é a última vez que estes medos se afloram para que sejam plenamente ultrapassados. É um caminho. O caminho está a chegar ao fim. Eu já estou na carta 18 da Lua. E, portanto, o caminho está a chegar ao fim. É a última vez que eu sou confrontada com os medos. E, portanto, é natural que me assustem mais. Que tenham um maior sentido emocional. Que me falem mais ao coração, ainda que eu saiba que estou protegida e que, portanto, eu vou conseguir dar luz a estes medos, a estas ansiedades, a este inconsciente e integrá-lo no meu dia-a-dia de forma muito mais harmoniosa e saudável. E a Lua dá lugar ao Sol. E literalmente dá lugar ao Sol. E, portanto, este Sol sou eu crescida com um consciente muito bem trabalhado, completamente integrado, que me guia, que me orienta e que serve agora não como travão, mas como impulsionador. Ele não me puxa para trás, ele já me puxa, ele leva-me para a frente, ele diz: és capaz, já passaste por tanto, olha a jornada que te trouxe até aqui, altos e baixos, para dentro, para fora, sempre com um controlo que exige não só das emoções, do inconsciente, mas também um controlo do caminho, um controlo mental das ideias, porque tu precisas de organizar, porque tu precisaste de gerir, porque tu precisaste de agir. Tu foste num confronto entre ti e o divino e conseguiste criar o teu caminho, portanto estás integrado, isto é, a liberdade plena. E eu volto a ser uma criança. A inocência volta, eu consigo acordar a minha criança interior e consigo viver a vida e desfrutar da vida de uma forma muito mais plena, muito mais feliz e realizada. Não é? Muito mais quentinha. Eu saí vencedora, vitoriosa, eu saí crescida deste processo. Não sem antes um último julgamento.
não é? Depois de toda uma jornada que me traz aqui, eu sou então chamada a dizer, a dar a minha última palavra e a mostrar que realmente eu cresci e aprendi. Que a carta de julgamento é a coroação do herói. Eu sou coroada no final da minha jornada. Eu cresci, ou melhor, eu caí, eu levantei-me, eu cresci, eu chorei, eu gritei, eu ri, mas sobretudo eu evoluí e fui capaz de me confrontar comigo mesma. Isto é um processo interno, não é? É aquilo que nós fazemos muitas vezes em terapia. É um processo interno, é um processo meu. E é neste conflito comigo mesma que eu cresço e melhoro, não é? E sobressaio e consigo ser mais do que era antes. Portanto, eu vou ser chamada e eu, neste julgamento, sou confrontada com o caminho que eu fiz e que eu, sobretudo, superei. Eu sou coroada, é a coroação do herói. Também temos aqui as águas, mas estas águas já não têm tanto a ver com o inconsciente, aliás, não tem. Tem mais a ver com todos os mitos de passagem, não é? No momento do julgamento tem ligação à água. Há muitos, mas se procurarem o Hades tem ligação à água. Se vocês perceberem, quem leu o Alto da Barca do Inferno, o barqueiro das almas, não é? faz a travessia das almas através do barco, através da água. Então isto tem mais a ver com a travessia, com a superação, isto é, eu já fiz a minha jornada toda, eu mereço melhor. E então há aqui uma transição que é feita, se quisermos, por barco, não é? Obviamente que aqui na obra do Santo Agostinho, esta é o julgamento das almas, não é? É o julgamento final, em que as almas são chamadas para perceberem qual é o seu destino. É o momento do julgamento final. E quando eu passo este julgamento, eu encontro o mundo perfeito, em que eu sou livre. Totalmente livre? Não. Ainda há aqui um condicionamento. Há sempre um condicionamento. Mas esse condicionamento é inerente à condição do humano. É inerente à condição humana. Esta limitação, ainda que eu... Agora, o que é que acontece? Eu aqui achava que era livre. Eu aqui não tinha consciência das limitações que tinha, que a vida me ia colocar ao caminho. Eu fiz uma jornada completa e eu percebi as limitações que me eram colocadas. Eu percebi que não era livre. Eu aqui sou livre porque convivo com as minhas limitações, então consigo libertar-me delas. Aqui eu sou verdadeiramente livre porque consciente de que não sou. Não é? No sentido em que eu sei que há limitações e, portanto, eu tenho consciência que vou conseguir ultrapassá-las, que vou ser mais e melhor, que eu consigo confrontar os meus medos, que eu consigo confrontar e enfrentar aquilo que me rodeia e, portanto, eu consigo superá-los, serei mais e melhor. Eu consigo conviver com as minhas limitações. E quando eu me conheço, é que eu conheço-me profundamente. Quando eu me conheço profundamente, conheço as minhas limitações. Sei até onde é que posso ir e posso usar as minhas mais-valias e aquilo em que eu não sou tão bom. Eu cresci. Aqui sou totalmente maduro. Não é? Isto, obviamente que isto... Mas isto é jornada. Se vocês conseguem identificar isto na vossa vida, eu não estou a dizer que isto é uma jornada de vida inteira. Isto é uma jornada de fases. E todos nós temos fases em que somos confrontados com as nossas limitações no sentido de as superar. E é isto, não é? Esta primeira introdução é mais uma introdução mais do ponto de vista filosófico, se quisermos. Filosófico nem tanto, mas é mais do ponto de vista da exploração do eu e da minha caminhada e da minha jornada enquanto ser que está encarnado na Terra e que é na sua condição humana, e confronta-me, coloca-me aqui diante de mim mesmo. Esta primeira abordagem é uma abordagem muito pessoal e que nos leva... Qual é o objetivo desta primeira abordagem? É confrontar-nos connosco, com a nossa condição, com aquilo que me trouxe até aqui, no sentido de superar, de perceber que tudo é um caminho. E nesse caminho eu consigo ser mais e melhor. Eu consigo ser forte, eu tenho as ferramentas em mim, as ferramentas do mago, que se calhar na altura eu achei que elas eram muito materiais e que elas apenas me iam ser práticas num contexto
ou melhor, que elas me só iriam ser úteis num contexto prático, eu percebo que elas são muito mais psicológicas e intuitivas, não é? São muito mais espirituais. É o conhecimento adormecido. O mago não é só desenrascado, ele tem o dom do conhecimento. Muitas das vezes esse conhecimento está em potência, ele está adormecido, não é? O conhecimento da alma, e o conhecimento da alma está adormecido. E nós vamos acordando com o quê? Com a intuição. Saber ouvir a intuição, o saber perceber os sinais, o saber orientar-me pelos sinais. Então, esta é a primeira abordagem e já acho que é uma abordagem complexa. É uma abordagem que provavelmente faremos novamente no final do curso, mas já irão percebê-la de uma outra forma, já irão encarar esta caminhada de uma outra forma. Reparem que isto é uma visão pessoal daquilo que eu estudo no tarot, daquilo que eu investigo e estudo muito, não é? Eu não estou a dizer que é a mais certa. Portanto, vocês, outros autores, vão ver outra abordagem. E o que faz sentido é o quê? Guiarem-se pela abordagem que vos faz mais sentido. Guiarem-se pelos autores, guiarem-se pelos professores, pelos formadores, que vos faz mais sentido. E, portanto, acho justo, se calhar devia ter feito isto sempre, não é? Acho justo que conheçam, que tenham um primeiro impacto com aquilo que vão ter daqui para a frente, para depois decidir em consciência se faz sentido fazer esta formação ou não, ou se fará sentido fazer outra. É óbvio que eu espero que tenham gostado e que fiquem, e serão muito bem-vindos. E o que nós teríamos 6 encontros no total. O mais provável é termos 7. Eu geralmente dou um 7º encontro, que obviamente não vão ter que pagar, mas eu dou um 7º encontro porque fica sempre qualquer coisa por dizer. Há sempre, quanto mais seja, olha, para nos despedirmos, mas pronto, contem com 7 encontros. De calendário são 6 encontros, de 2 horas cada um, e depois há trabalhos. O que é que eu vou convidar-vos? Vou convidar-vos a fazer o primeiro trabalho, que é escolherem a carta com que se identificam nesta fase de vida, na fase de vida que estão, e que partilhem de alguma forma. Não têm que entrar em detalhes, muito menos na vossa intimidade, sobretudo se não se sentirem à vontade, por amor de Deus. Mas perceberem por esta jornada com que carta que se identificam. Olhem para as cartas, percebam o que é que se identificam e digam assim: estou nesta fase, por causa disto, assim. Não significa que já não estiveram nesta, e que já não estiveram nesta 20 vezes, e nesta outras 20, não interessa. Nesta fase, eu estou nesta carta, por isto, assim. Portanto, este primeiro trabalho é muito de reflexão, desenvolvimento pessoal. E o objetivo do curso é também desenvolvimento pessoal, não é? Então, de olhar para dentro e de perceber onde é que estou. E eu convido-vos a partilhar nos comentários. Obviamente que teremos aula, e a primeira aula, depois teremos um outro trabalho para fazer. O curso é prático, não faz sentido fazer uma formação em tarot se não quisermos praticar ou se não quisermos treinar durante o curso. Aí acho que não é o curso certo. Se calhar há outros mais certos, mais assertivos para vocês. Espero mesmo que tenham gostado. Um beijinho muito grande, e qualquer dúvida coloquem nos comentários. Vamos conversando, vamos falando e vamos acertando agulhas. Obrigada por me terem ouvido até aqui e até à próxima.